Então, vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje, Carta de Tiago, capítulo 2. Eu convido o JP a ler Tiago, capítulo 2, versículo 1. Tá. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Legal. Uma coisa que chama atenção nesse versículo é que a expressão Senhor da glória, ela não existe no original. Se a gente for lá no grego, a melhor tradução desse versículo seria: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor da glória Jesus Cristo, em acepção de pessoa. Essa palavra Senhor não existe no original, embora, né, ele é realmente o Senhor da glória. É o Senhor que foi glorificado pelo próprio Deus Pai, né, e está à direita de Deus, né? É só uma coisa. Eu vou ler Deuteronômio 10, 17. Diz assim: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Então, o conceito de que Deus não faz acepção de pessoas vem desde o Velho Testamento, né? Isso daí, para os judeus, não era nada estranho, né? Era perfeitamente compreensível para eles. Para o pessoal que não assistiu à primeira aula, Tiago está escrevendo para cristãos, judeus convertidos ao cristianismo, né? Para todos aqueles que foram dispersos, né, depois da perseguição que começou lá com o apedrejamento de Estevão. Então, o que Tiago está escrevendo na carta, às vezes ele vai se reportar a textos do Velho Testamento, e nós vamos, uma curiosidade desse capítulo 2, muitas vezes nós vamos chamar textos de Mateus. E por que é curioso que nós vamos chamar textos paralelos em Mateus? Porque Mateus também foi escrito visando judeus, né? Então, muitas coisas que Tiago vai comentar também já foram escritas em Mateus. E nós vamos ver vários versículos hoje. Tá bem? Então, Fábio, por favor, versículos 2 a 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhes disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ok. Ele está retratando um tema que acontece atual, com frequência, infelizmente. Se você chega na igreja e tem uma pessoa estranha, ou talvez não esteja muito bem vestida, você dificilmente senta do lado dela, né? É um comportamento comum, né? Que o Senhor repreende, né? Porque, na verdade, todos nós somos iguais. Não é a roupa que nos diferencia, né? Mas é algo que acontecia nas sinagogas de um modo bem explícito. Se alguém chegasse lá bem vestido, com anéis de ouro, sentava lá nos primeiros lugares. E os outros, ou eles ficavam no estrado, abaixo do estrado, né, que era tipo degraus, né? Ficavam embaixo ou ficavam em pé lá no fundo. E isso realmente é reprovável, né, pelo Senhor. Então, o que ele fala, ele usa alguns termos, por exemplo, andrajoso. Andrajoso é mal vestido, né? E, às vezes, assim, mal vestido e até mal cheiroso, né? Acontece.
E quando ele fala também no terceiro versículo, tratar com deferência, tratar com cortesia. Um você trata com cortesia e o outro você trata com certo desprezo, certa distância, né? Houve um caso uma vez de um pastor que foi pregar para jovens numa igreja. E esse pastor ele não era conhecido dos jovens. E ele se vestiu de mendigo e ficou na porta da igreja antes dos jovens chegarem. E os jovens passavam, nem davam bola para ele, né? Quando chegou o momento de começar o culto, aí ele entrou na igreja vestido de mendigo, o pessoal estranhou, ficou todo mundo assim meio incomodado com a presença dele, né? Aí ele foi lá na frente e se identificou como pastor e aí passou um sabão em todo mundo, né? Então, é um comportamento que a gente tem, infelizmente, às vezes na nossa sociedade, às vezes até a gente fica preocupado com assalto, fica preocupado com roubo. É lógico que as moças, as mulheres, não devem, né, se aproximar muito de um estranho, não sabe qual é o comportamento, né? Então, hoje, infelizmente, por causa da agressividade, a gente acaba tendo um comportamento assim de distanciamento, né? Mas não é aquilo que o Senhor recomenda para a gente. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Todos. É importante também, Renato, colocar também a parábola do bom samaritano, né? Que ela retrata muito bem esse cenário, né? Do religioso versus aquele que pratica a vontade de Deus, né? E ainda, nesse caso dos samaritanos, era alguém assim que não era bem recebido, né? Ele que não era bem recebido, estava ajudando, né, alguém que possivelmente poderia até desprezá-lo, né? Não se agradar dele porque ele era samaritano e não se dava com os judeus, né? Mas é isso aí. Legal. Eu vou pedir para a Bárbara, leia, por favor, o versículo 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Vamos lá em Mateus 5, 3 e 6. É o sermão lá do monte. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que a gente entende disso aqui é que nesses versículos do Sermão do Monte, e foi até bom a Bárbara ler, porque na versão dela cita a palavra pobre, né? Mas ele fala assim, bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no 6 ele fala, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ele não abre oportunidade para falar que, por ser pobre, ele já tem alguma vantagem. Tá? O que ele está falando assim, que a maioria dos pobres, como eles não têm a arrogância do dinheiro, eles compreendem melhor o evangelho. Geralmente, o rico, é por isso que Jesus disse assim, é mais fácil passar um camelo pelo furo da agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? Ele apoia a confiança dele no dinheiro, que o dinheiro é que traz a segurança para ele. E o pobre, por não ter aonde se apoiar, ele busca Deus, né? Deus é a esperança, por isso. Mas nos versículos do Sermão do Monte, fica bem claro que não é o fato da pobreza, só os pobres que vão entrar no céu. Não, né? Jesus mesmo, quando falou lá com Zaqueu era rico. Jesus, quando foi sepultado, José de Arimateia era rico, né? Então, assim, inclusive lá em Isaías fala, foi enterrado com os ricos, né? Porque a sepultura dele era novinha, havia sido lavrada na pedra, né? Então, assim, não Abraão era riquíssimo, Isaac e Jacó eram ricos,
né? Então, não é o fato da riqueza, é o fato de como você encara a riqueza diante de Deus. Por isso que Deus trata a avareza como idolatria, porque, na verdade, está colocando o dinheiro como se fosse um Deus, né? Ele é que te supre. E, na verdade, a gente sabe que é Deus que nos guarda. Tá bem? Diego, por favor, versículos 6 e 7, lá de Tiago 2. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são aqueles que vos arrastam para tribunais. Isso. Não são eles os que blasfemam. 6 e 7, né? Isso. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Isso. Eu vou ler um texto lá de Mateus 10, 17. Vai falar nessa direção aí, ó. Ele fala: e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. É Jesus falando para os discípulos, né? Realmente, o pessoal que tem mais endinheirado, né, são aqueles que geralmente movem processos, tem menos misericórdia, quanto mais dinheiro, mais parece que a mão fecha, né? Quanto mais dinheiro, mais pão duro, né? E aí ele fala: olha, são justamente os ricos que arrastam vocês para os tribunais, né? E no versículo 7, ele fala: são eles mesmos, né, que blasfemam o bom nome sobre vós, que sobre vós foi invocado. Ele está se referindo aqui ao batismo. Quando eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando essas pessoas blasfemam, estão blasfemando contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? O nome invocado sobre eles. Eu vou pedir agora para a Aleir ler os versículos de 8 a 11. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Legal. Com referência ao versículo 8, nós vamos ler Levíticos 19, 18. Diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, essa expressão, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que inclusive Jesus usa e repete essa expressão, né? É uma expressão do Velho Testamento, que os judeus tinham pleno conhecimento dela, né? Então, amarás... Não, vou te falar uma coisa. Oi. No caso específico desse Levítico 19, filhos do teu povo. Então, a lei, ela indica que deveria amar o povo de Israel, e o próximo, o judeu, ele não tinha esse entendimento que o próximo, né, ou seja, aqueles que não têm a fé monoteísta, eles deveriam amar, porque eles estavam em idolatria. Porque mesmo para o judeu, o que significa a palavra próximo? É aquele que Deus colocou perto de você. É do seu trabalho, é do seu estudo, é da sua casa, é o seu vizinho, né? Então, mesmo entre os judeus, esse próximo era realmente a família judaica, porque eles viviam em grupos judaicos, né? Mas era o próximo deles também. E aí Jesus, como você bem disse, ele expande esse amarás o teu próximo além, né? Expande inclusive para gentios, e que isso era difícil para a cultura dos judeus, né? Só mais uma coisinha. Nesses versículos que a gente leu anteriormente,
existe um conceito que a gente precisa entender. Pecado, qualquer pecado diante de Deus é pecado, tá certo? Não existe pecadinho nem pecadão. Agora, existem consequências diferentes. Tá? Se ocorre, por exemplo, um assassinato, as consequências são diferentes de uma, vamos dizer, uma mentira. Tá? Mas só que diante de Deus, os dois têm efeito mortal. Então, bastaria um único pecado para que nós fôssemos condenados ao inferno. Bastaria um. E nós temos muitos. Então, não é o que ele está tratando aqui nesses versículos, né? Se você não cai em um pecado, mas cai em outro, e cada um de nós existe pontos fracos, né? Cada um de nós tem o seu ponto fraco. E é exatamente nesse ponto fraco que o nosso inimigo trabalha. Então, às vezes, um tema, para mim, eu sou, vamos dizer, mais forte, mas em outro assunto eu sou mais fraco. Né? Então, e o nosso inimigo procura nos derrubar exatamente nos nossos pontos fracos. E bastaria um pecado e nós seríamos condenados. Vamos, então, agora... Leonardo, por favor, o versículo 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Legal. E aí, no versículo 12, ele fala que nós devemos falar e viver da mesma maneira. Não adianta eu falar e não viver. Era aquilo que Jesus condenava nos fariseus. Eles tinham um ótimo discurso, eles tinham ótimas aparências, mas não viviam aquilo que falavam, né? Vamos lá em Gálatas 5, versículo 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Cristo nos libertou para sermos livres. Livres? Como assim? Posso fazer o que eu quiser? Tá tudo pago, então posso pintar e bordar? Não. Nós somos chamados para a lei da liberdade, como a gente viu até no capítulo anterior de Tiago. Mas como assim? É lei da liberdade? Liberdade não é um negócio sem lei? Quando eu estou livre, eu não preciso ficar cumprindo nenhuma lei. Mas dentro de Cristo, dentro da vida cristã, nós temos como se fosse um corredor, né? Eu tenho um mínimo e um máximo. E dentro desse corredor eu posso fazer aquilo que o Espírito me leva a fazer. Nós não somos livres para pecar, nós somos livres para fazer boas obras e viver de modo condizente com o Evangelho a qual fomos chamados. É o que nós vamos ver daqui a pouco, quando ele vai tratar de obras, né? Então, agora... Oi? Posso fazer uma pergunta? Sim, lógico. Nesse versículo 12, quando ele fala da lei da liberdade, ele se refere à mesma lei de Cristo que Paulo trata lá em Gálatas 6:2? Sim. Ou ele fala da lei de Moisés? Não, aí é a lei de Cristo. O único que cumpriu a lei foi Cristo. Nenhum homem conseguiria, né, ser salvo através da lei mosaica, a lei de Moisés. E Cristo é que foi lá e pagou a conta, ele cumpriu a lei. Então, nós ganhamos a liberdade porque ele cumpriu no nosso lugar. É nesse sentido que vem a expressão lei da liberdade, porque essa liberdade foi comprada por Cristo na cruz. Legal? Beleza. Qualquer pessoa aí, se tiver dúvida, pode interromper, pode perguntar, tá bem? Faz comentários, fica à vontade, tá bom? Agora, JP, por favor, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Legal. Esse versículo, ele precisa ser bem entendido. Primeira coisa, Deus é obrigado a usar misericórdia? Não. Vamos lá em Êxodo 33:19.
Ele tá os próprios Senhor falando com Moisés, tá? Então ele diz assim: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, o Senhor é soberano para ter misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e ele é soberano para se compadecer de quem ele quer se compadecer, né? Porém, vamos lá também em Mateus 5:7. Volta lá no Sermão do Monte. Diz assim: bem-aventurados, né, ou felizes, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E vamos ver também Mateus 18, 33 a 35. Ele está falando daquela parábola daquele homem que devia uma fortuna e o Senhor dele perdoou, e depois ele mesmo não perdoa a dívida de um conservo dele, né? E aí no versículo 33 ele diz assim: não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, que significa carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não é uma condicional, né? Se nós perdoarmos, inclusive na oração dominical, nós expressamos essa frase, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos deve, né? Os nossos devedores. O Senhor, ele espera de nós que nós tratemos com misericórdia os nossos irmãos, porque nós somos iguais. Assim como Cristo perdoou os nossos pecados, nós devemos também perdoar os pecados dos nossos irmãos. Nós não podemos tratar as pessoas pelo nosso julgamento. Eu vou até usar um exemplo assim. Vamos imaginar que um amigo nosso, irmão nosso, irmão inclusive de fé, caiu lá num pecado, sei lá, se envolveu com drogas e acabou se viciando, né? Nós não podemos apontar o dedo para ele e falar que ele é menos que a gente, porque cada um de nós somos fracos em alguma coisa. O que a gente precisa, sim, é ajudá-lo a sair dessa dificuldade, né? Assim, Renato, oi. Mateus 5:24, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com o teu irmão e depois volta e apresenta a tua oferta. O que Deus quer é um coração sincero. E realmente tem outro texto que ele fala assim: para que não se interrompam as tuas orações. Porque se nós, no nosso coração, nós tratarmos com diferenças as pessoas, Deus tem toda a liberdade de nos tratar com diferenças também. Misericórdia quero, né? Como é que é o texto lá? Misericórdia quero. Né? Não quero holocaustos, eu prefiro que vocês tenham misericórdia, né? Essa é a expressão que Deus nos apresenta. Não adianta oferecer holocaustos. O que eu quero é que vocês tenham misericórdia. E é isso que fala. E nesse versículo 13, quando ele fala assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo, é a misericórdia de Cristo. É a misericórdia de Cristo por nós que vai triunfar no juízo. E ele, lá diante do Senhor, ele falou, olha, isso aqui é um pecador, mas ele foi lavado e remido no meu sangue. Eu derramei misericórdia sobre ele. E aí nós somos vistos como lavados e remidos, né? Fábio, por favor, versículo 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo,
Qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Esses versículos, às vezes, são interpretados principalmente pelo pessoal espírita, alegando que as boas obras são tão ou mais necessárias do que a fé. E que se eu não praticar boas obras, de maneira nenhuma eu vou para o céu, né? Eu vou alcançar a redenção. Então, assim, eles colocam quase que em pé de igualdade que praticar boas obras é uma obrigação. Na verdade, ela é uma decorrência da nossa fé. Ela é uma consequência do nosso coração transformado. O amor de Cristo em nós, lembra daquela expressão que o próprio Jesus diz assim, a boca fala do que está cheio o coração? Quando o Senhor Jesus derrama amor no nosso coração, o que transborda do nosso coração via boca, via nosso comportamento, via a nossa própria expressão de vida, é amor. E é isso que nos leva a praticar as boas obras. Vamos dar uma olhadinha lá em Provérbios 3, 28. Diz assim, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Infelizmente, às vezes um comportamento que a pessoa, agora eu não tenho nada não, passa amanhã, né? E o que está sendo dito é exatamente o contrário. Se você tem, não diga para a pessoa, passa amanhã, passa outro dia, hoje não tem, hoje eu não vou te ajudar, né? O Senhor fala que a gente deve dar sem restrição. Inclusive, ele fala até, se precisar dar parte da sua roupa, dê. Mas isso tem que ser espontâneo, tem que ser do coração. Não é uma coisa assim, vou dar para que Deus me abençoe. Eu vou dar porque Deus já me abençoou. E eu tenho, com as bênçãos de Deus, o que oferecer. Né? Vamos ver também a carta de 1 João 3, 17 e 18. Diz assim, ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Né? Então, o que João está falando aqui na carta é que realmente não condiz com a vida de quem é transformado ter o coração duro, um coração fechado, ver alguém padecendo fome ou padecendo necessidade e fechar a porta. O que acontece muito hoje em dia é que existem os tais malandros, né? Que vivem basicamente de esmolas, eles não se oferecem para trabalho, eles não querem nada, o que eles querem é que alguém dê comida e que alguém coloque roupas. Né? Muito mais do que a gente, às vezes, encher a barriga ou até dar roupas para alguém, levá-lo ao Evangelho. Porque Renato, senão... Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Exatamente, ótimo. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque realmente as obras não compram a nossa salvação. Né? Esse texto de Tiago, a gente pode voltar lá, ele faz até um desafio, né? Qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode semelhante fé salvá-lo? É o sentido de fruto. O que ele está falando é frutos da fé. Lembra da parábola da figueira, que não tinha frutos? E Jesus, procurando um fruto na figueira, não achou, ele amaldiçoou e a figueira secou? É nesse sentido. Não adianta a gente ter belas folhas, né? Sermos uma fé
de aparência, uma fé vistosa, uma fé que se as pessoas olham, nossa, esse é um crentaço, né? Só que a gente não produz fruto. Se não produz fruto, alguma coisa está errada. Porque nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Não é pelas boas obras. Olha bem a diferença. Nós não fomos criados em Cristo Jesus pelas boas obras, mas para as boas obras, né? Então, faz parte da nossa vida cristã produzir bons frutos, né? É uma consequência. Beleza? Vamos lá, então. Diego, leia, por favor, versículos 18 e 19. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Isso. Olha, é um texto bastante pesado. Ele fala assim, olha, você fala que você tem fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, pelas obras, vou te mostrar a minha fé. Esse é um versículo que, geralmente, ele se apoia, né? Quem defende salvação por obras se apoia nesse versículo de Tiago. Mas o que ele está falando? Ele está falando de uma fé viva e de outra fé morta. A expressão uma fé morta não significa que ela já foi viva e depois morreu. Significa que ela, na verdade, nunca foi viva. Quando ele fala em fé morta, significa que a pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Ela acabou não sendo transformada. Ela acabou se convencendo, mas não se convertendo. E é por isso que lá o Senhor diz assim, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, né? E ele vai dizer assim, não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque está vivendo uma fé simplesmente de aparência. Uma fé exterior, uma fé que, para os outros, ela tem uma boa aparência, mas interiormente, e Deus olha para o nosso interior, ela não significa nada, né? Olha só o que ele fala no 19. Você crê... Oi, quem falou? Posso fazer um comentário rapidinho sobre esse versículo? Lógico. Uma vez eu li um livro e ele, comentando sobre esse versículo, né? Eles falam, os demônios, ele creem na existência de Deus, né? A gente, enquanto cristão, a gente deve crer que Deus existe, que ele morreu pelos nossos pecados, né? Aí ele usa um exemplo de um elevador e ele fala, você pode crer que o elevador vai te levar até o último andar, né? Mas se você não entrar no elevador e não apertar o botão e subir até o último andar, não adianta de nada. Então, é legal esse comentário, Leonardo, porque nesse versículo 19, por que ele está chamando, né? Parece que ele muda de assunto. Ele fala assim, você crê que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem, né? Por que ele está chamando esse versículo? Porque o fato de nós afirmarmos que nós cremos em Deus, cremos em Cristo, que nós somos salvos, implica em submissão. Implica você entrar no elevador e crer realmente que ele vai te levar lá no último andar. É submisso. Você aceita aquilo que ele vai fazer para você. Renato, só te falar uma coisa. Aqui na nossa tradução tá obras, né? Mas no grego tá frutos, né? Que também seria basicamente a mesma coisa. Isso me levou a Gálatas 5, verso 22, 23. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, essas são as obras que ele está falando. Se você não tem os frutos do Espírito Santo, você não pode produzir boas ações, uma vez que você é depravado sem a presença de Deus, né? Na verdade, assim, você até pode fazer boas obras, né? Mas vai ser com o seu interesse próprio, e não com o interesse de glorificar Deus, né? Jamais para salvação. Jamais você... eu pratico boas obras, eu sou bonzinho, e muita gente usa isso. Não, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho, eu ajudo, eu faço caridade. Tudo bem.
Mas isso não vai te levar para o céu sem Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele, né? Então, assim, as boas obras até os ímpios praticam. Até Jesus fala, qual é o pai que o filho pedindo um pão vai lhe dar uma cobra, né? Cada um trata bem aqueles a quem eles amam, né? Mas, assim, para a salvação, isso não... Sim, mas no caso que eu estou falando é assim, é impossível, né, uma pessoa, se ela não for realmente tocada por Deus, produzir essas obras que Tiago está colocando aqui no texto, né? Que são do Espírito Santo, né? E é por isso que ele fala lá, acho que em Efésios, as boas obras criadas de antemão para que andássemos nela. Quem é de antemão? O Espírito Santo. O Espírito Santo, que é desde a eternidade, é ele que nos leva a praticar todas essas aí que você falou aí em Gálatas 5:20, né? Mansidão, temperança, domínio próprio, amor, tudo isso daí são frutos do Espírito, que ele já preparou de antemão para a gente andar nela, né? Legal? Legal. Leonardo respondeu... Tudo bem? Eu só queria, assim, colocar até os demônios creem e tremem. Os demônios, eles acreditam e eles sabem que Deus existe. Até, né, o demônio esteve lá no monte com Jesus, na luta, mas ele não se entrega a Jesus. Ele não confia, ele não se entrega, ele não permite que o Espírito Santo haja. A diferença é justamente essa. Nós, quando cremos e somos envolvidos pelo Espírito, o Espírito Santo, ele entra e promove essa obra, né? Convence do pecado, da justiça e do juízo e vai promover as boas obras, porque também há uma realidade do arrependimento. E o demônio não se arrepende. Então, esse crer aqui e tremer é saber exatamente que Deus está acima dele. Para mim, existe o seguinte: Deus é o Todo-Poderoso, que tem a chave do inferno. Deus está sobre ele, sobre todas as coisas. Ele já está vencido. Ele já está vencido. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas a nossa vida é uma batalha diária do bem contra o mal, né? Nós lutamos, né, contra nós mesmos, contra o mundo e contra o inimigo, que é o próprio Satanás e seus demônios. E parece que também o conhecimento teológico, bíblico, não estou dizendo que a gente não deve caminhar para isso, nós estamos aqui aprendendo, né? Glória a Deus por isso, que o Espírito Santo nos auxilia no aprendizado, mas o conhecimento não é suficiente. O que é suficiente é o arrependimento, é o convencer do pecado, da justiça e do juízo. A gente vai entender o próximo, a gente vai entender algumas realidades, a gente vai pecar, mas a gente vai se levantar. Porque quando a gente peca, o Espírito Santo se encarrega de promover o arrependimento, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado na igreja, né? Pessoas que vêm, muitas vezes, de outras famílias, de outras realidades, e, às vezes, a gente precisa ter o domínio próprio, frear, para ter cuidado com o nosso próximo, para não fazer acepção de pessoa. E eu vi muita coisa. Quando eu era professora de escola dominical, com criança, eu me lembro de uma criança que hoje é casada, tem filhos, e essa criança, na hora da oração, eu disse, vamos dar a mão. Quando ela olhou para a menininha que estava do lado, que era negra, ela não deu a mão a ela. E naquela hora, o Espírito Santo me fez tão ágil que eu peguei na mão das duas, fiquei no meio das duas, até depois de conversar, explicar, né? Então, será que a gente não está fazendo acepção? Nós estamos aqui. Então, vamos cuidar da nossa mocidade, vamos cuidar do nosso pastor, vamos cuidar dos presbíteros, vamos cuidar da escola dominical. Amém! Glória a Deus! Mas vamos pensar também nos nossos missionários.
Então, são coisas que a gente vai ficando no esquecimento, né? E, às vezes, eu mesmo me esqueço. E eu estou me cobrando. Então, nós precisamos, como igreja, pensar em tudo isso. Amém? Obrigada, Aide. Bárbara, versículos 20 a 24. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é útil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Esses são versículos que também, né, podem levar a uma distorção de entendimento. Se nós recortarmos apenas, né, o versículo 21, ele usa a expressão como se Abraão efetivamente tivesse oferecido Isaque no altar, né? Ele coloca a expressão assim, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, né? E na versão da Bárbara, que a Bárbara leu, também traz nesse mesmo sentido, né? Como se ele tivesse concluído. O que Tiago está tratando aqui é que a fé de Abraão se expressou na atitude até extrema de concordar a quase as vias de fato de sacrificar Isaque. Nós sabemos que Isaque não foi sacrificado, né? Que Deus intercedeu segundos antes, talvez, né, de Abraão baixar o cutelo, né? Mas Isaque, mas a fé que Abraão tinha, ela se expressou nessa atitude. Ele cria tanto, ele acreditava tanto, né? Mas Deus devolveu. Ele acreditava tanto que se fosse necessário oferecer Isaque, e Deus havia dado para ele uma promessa de que os herdeiros dele seriam via Isaque, ele falou, bom, Deus vai ressuscitar o Isaque. Mesmo se eu sacrificar, Deus tem poder para ressuscitar Isaque. Essa foi a expressão de fé de Abraão, né? Por Renato, isso que ele... Tem uma coisa interessante aqui, né? Que ele fala a palavra justo, né? Justo em hebraico é tzadik. E a palavra obras aqui no hebraico é tzedaká. Ambas têm a mesma raiz, que é o ato de justiça. Então ele faz um trocadilho aqui com as duas coisas. Bem interessante mesmo. E em hebraico é comum esses trocadilhos, né? Todo tempo. É interessante. Então, ele vai chamar dois exemplos aqui. Nós vamos ver agora o próximo, que é a Leir, versículos 25 e 26. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ele chama mais um exemplo da história do povo de Israel, que é Raabe. Ela não pertencia ao povo judeu, né? Mas ela acreditava no Senhor dos judeus, né? E por isso ela protegeu, né, os dois espias que foram lá para verificar quais eram os pontos fracos da cidade de Jericó, né? E ela, sabendo do poder de Deus, de como Deus já havia atuado em cima de outras cidades, de outros povos, ela temeu ao Senhor, né? E ela ajudou os espias e os desviou para outro caminho para que eles não fossem presos e mortos, né? Então, e ela, inclusive, é bastante interessante porque ela passou a pertencer à genealogia de Jesus.
né? É muito interessante. Se for lá em Mateus capítulo 1, vai achar Raabe como sendo parte da genealogia de Jesus, porque ela creu, né? Aquilo que ela creu se manifestou no comportamento dela em ajudar aqueles que seriam inimigos, né? Porque eles vieram lá para destruir Jericó e efetivamente a cidade foi totalmente destruída. Somente a casa dela e a família dela foi poupada. Mas eles eram inimigos, mas pela fé e pelo temor ao Senhor, Deus de Israel, ela teve essa atitude. Então, novamente, a fé se expressa em atitude. Ok? Vamos dar início agora no capítulo 3. Eu vou pedir para o Leonardo ler versículo 1 do capítulo 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Isso aqui é uma advertência, né? Quem está à frente, diante de Deus, eu vou ser muito mais cobrado do que vocês. Porque à medida que eu estou à frente, ajudando, ou coordenando, ou fazendo alguma coisa, ou trazendo a palavra, Deus vai me julgar pela minha boca. Aquilo que eu falo, eu estou vivendo? Ou eu também estou sendo uma figueira sem frutos, que só tem aparência, mas não tem vida, né? Diante de Deus, é muito mais perigoso você se tornar um mestre sem ter frutos, sem ter vida. Porque você está chamando para si muito mais condenação. Você já seria condenado, só que eu vou até usar uma expressão assim, o fogo vai ser mais alto para aqueles que realmente estão vivendo uma vida de aparências, sendo mestres, né? Quer ver? Vamos ver lá em Mateus 12, 36 e 37. Diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola, que significa sem valor, né, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, aquilo que sai da nossa boca, que vem do coração, será usado diante de Deus no juízo. Você mesmo vai se condenar ou você mesmo vai se autodefender nesse sentido. Aquilo que o teu coração verdadeiramente expressa. Ou se nós estamos simplesmente falando da boca para fora, mantendo aparências, né? Vamos lá, então, agora, JP, versículo 2. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Legal. Leia, por favor, o início do versículo. Repete. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso, olha só. Tanto no versículo 1 quanto no versículo 2, o verbo está incluindo Tiago. Ele está se incluindo, assim, numa palavra de humildade e reconhecendo que ele é pecador, como nós somos pecadores, né? Então ele fala, no versículo 1, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele está incluso. E no versículo 2, porque todos tropeçamos. Agora, é uma desculpa? Porque todo mundo tropeça, eu também posso tropeçar à vontade? Não, né? Todos tropeçam, infelizmente. Mas, à medida em que a gente vai crescendo espiritualmente, como uma criancinha, quando ela começa a dar os primeiros passos, ela tropeça sozinha, ela cai, mas à medida em que ela vai se fortalecendo e as perninhas dela vão ficando mais firmes, ela consegue andar de forma equilibrada e dificilmente vai cair tanto, né? Eventualmente vai tropeçar e cair, mas eventualmente, não é uma vida de tropeços, é diferente. Eventualmente a gente tropeça, mas não vive tropeçando, né? Vamos ver também 2 Coríntios 10, 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
E vamos ler também Filipenses 4:8. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Por que nós estamos falando disso? Porque ele fala assim, lá no versículo 2 de Tiago: se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Mas adianta a gente estar com a nossa boca fechada e o nosso pensamento aqui está cozinhando um monte de coisas ruins? Não. Por isso que ele fala, tudo aquilo que ocupe o seu pensamento sejam coisas boas. Porque não adianta a gente fechar a boca, mas na nossa mente nós estamos fritando a pessoa, né? Às vezes amaldiçoando, desejando mal, fazendo tudo que a gente quer vingança, né? Às vezes na nossa mente a gente quer vingança. A gente trava a boca, mas está vivendo uma aparência, porque no fundo, no nosso coração, no nosso pensamento, nós gostaríamos de, às vezes, vou usar um termo ruim aqui, vomitar em cima daquela pessoa um monte de desaforo, um monte de coisas ruins, ofensas e outras coisas, né? Então, vai além daquele refrear a língua, é refrear a nossa mente, refrear o nosso coração, tá bem? Vamos lá, agora Bárbara, por favor, versículos 3 e 4. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Isso. Aqui ele traz 2 exemplos, né? O cavalo, que tem uma força muito grande, né, perto da nossa força, né, nós conseguimos dominar o cavalo simplesmente pondo um cabresto na boca dele. Você puxa o freio, né, puxa o freio do cavalo, ele vai responder para você, vai te atender, né? E o navio, que embora sendo bastante grande, o tamanho do leme comparado com o tamanho do navio é pequeno, né? Basta o piloto do navio, que é o timoneiro aqui na nossa versão, ele consegue conduzir o navio para um lado ou para o outro com um leme pequeno, né? Nesse sentido. E ele faz essa comparação com a nossa língua, porque a nossa língua pode nos levar para o bem ou para o mal, da mesma forma que o freio do cavalo leva o cavalo onde a gente quer, ou o leme do navio. Então, vamos lá, Diego, versículo 5 e 6. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ele traz uma comparação bastante forte, que a língua, às vezes, incendeia, né, a vida das pessoas. Eu gosto de um ditado chinês que fala assim: 3 coisas são irreversíveis, né? Uma pedra atirada, uma flecha lançada e uma palavra dita. A partir do momento em que eu falei alguma coisa, ela pode ferir alguém. Eu não tenho como voltar, né, e pôr na boca de novo aquilo que eu não deveria ter falado, né? Então, às vezes, a gente não pensa para falar. E quando a gente não pensa para falar, a gente pode estar ferindo as pessoas. E, às vezes, uma ferida bastante profunda. Mágoas que vão marcar uma pessoa, talvez, para a vida toda, né? É por isso que Jesus mesmo fala: cuidado com o que sai da tua boca, porque lá no dia do juízo eu vou lembrar diante de Deus aquilo que você falou, né? E é uma coisa que, às vezes, dentro de casa, isso é um conselho para vocês jovens, quando tiverem seus filhos, cuidado
com que fala para o filho. Você é um burro, você não vai ser nada na vida, você não faz nada certo, você isso, você aquilo. Você está trazendo palavras amargas e, às vezes, machucando, trazendo cicatrizes para o resto da vida, para o seu filho, né? Ou para uma criança, né? Se você está dando aula na escola dominical, né? Muito cuidado com o que fala, porque as palavras são irreversíveis. E, às vezes, por mais que você peça desculpa, fica cicatriz, né? E isso é ruim. Vamos lá, então, agora, versículos 7 e 8. Diego. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Legal. Tem uma versão aqui, lê, por favor, versículo 3, 7, na Bíblia de hoje. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém pode controlar. Isso. Ele fala assim, ó, é mais fácil dominar animais selvagens do que dominar a própria língua, né? É um comentário bastante duro, né? A gente fala, olha, é mais fácil dominar talvez um tigre do que dominar a própria língua. E ele usa uma expressão no versículo 8, que o Diego leu, nenhum dos homens é capaz de domar. Hora ou outra, a gente cai nesse pecado, né? Nós pecamos com a nossa própria língua. E realmente é um exercício. Como a língua fala do que está cheio o coração, fica implícito que o nosso coração nem sempre está cheio do Espírito. E quando ele tem coisas da carne misturada, né, ou parte do nosso coração ainda tem coisas da carne, eventualmente a língua fala do que está lá dentro. Eu tenho um testemunho que, assim, quando eu me converti, o Senhor me converteu o meu coração, a primeira coisa que mudou na minha vida foi ele limpar minha boca, porque eu falava muito palavrão e não tinha vergonha de falar palavrão. E, assim, quando o Senhor tocou meu coração, a primeira coisa que ele fez foi limpar minha boca. E hoje, graças a Deus, não por mim, mas por ele, graças a Deus, até quando eu chuto o pé da cama, né, eu não chamo palavrão. Deus tem me ajudado nesse sentido, né? Porque às vezes é nessas horas inesperadas, né, que você se descontrola e fala uma besteira, né? Então, assim, graças a Deus, não por mim, por ele, né? Ele limpou a minha boca, que era suja, falava palavrão sem vergonha, né? Na frente de mulher, de tudo, era triste, né? Bom, vamos lá então, agora versículos 9 e 10, a lei. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Como nós falamos mal de um semelhante nosso, de um próximo nosso, nós estamos ofendendo ao nosso Criador. Vamos também lá em 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, assim, se nós não amamos o nosso irmão, odiamos, né? E o próprio... veja lá em 1 João 3:15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. É um versículo bastante pesado. Diante de Deus, se eu odeio uma pessoa, diante de Deus, eu já matei essa pessoa. Eu sou um assassino. Então, ele fala assim, olha, se existe ódio no teu coração, tem alguma coisa errada.
porque o Espírito precisa trabalhar no teu coração, no nosso coração, né? Ódio não é uma característica de coração transformado, porque se Cristo nos salvou, quem somos nós para odiarmos a outra pessoa, que também é tão digno do perdão de Cristo quanto nós fomos, né? É nesse sentido, um texto bastante forte. Por favor, Leonardo, versículos 11 e 12, voltando lá em Tiago. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Isso. É a mesma expressão que Jesus usa lá em Mateus 7,16, que não pode nascer figo no meio de espinheiros, porque ou ele produz espinho ou ele produz figo, né? A planta, ou ela é para frutos bons ou ela é para frutos ruins. Não tem esse meio termo, né? Então, e pelos frutos conhecereis. Então, é através dos frutos que nós expressamos a fé salvífica, né? Aquela fé que nos salvou. Tá bem? Vamos lá, então, agora, versículos de 13 a 15. Leonardo. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Olha só, uma expressão bastante forte também. Se você é sábio segundo a sabedoria de Deus, não segundo a sabedoria do mundo, e inteligente, mostre em mansidão. São frutos. Mediante condigno proceder as suas obras, ou seja, frutos de boas obras, que são através do Espírito. E ele fala, não mintais contra a verdade, não engane-se a si mesmo. Se você não está tendo esses frutos, não engane-se a si mesmo, porque esse engano é a obra diabólica sobre a sua vida, levando você a pensar que, tudo bem, eu tô fazendo o meu melhor, mas não segundo o Espírito, não segundo a salvação, não é coração verdadeiramente transformado. Aí você está vivendo uma aparência que é perigosa, porque se você chegar diante de Deus assim, ele vai falar, não vos conheço. E olha que tragédia, né? Viveu, largou, até abriu mão de coisas do mundo, só que abriu mão numa aparência. Internamente não ocorreu uma transformação genuína, né? E aí é uma tragédia. Chegar diante de Deus e ele falar assim, não te conheço, né? Vamos lá para a gente terminar, versículos 16 e 18, JP. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Isso. Ele termina esse capítulo fazendo essa conclusão, que se os nossos frutos não forem gerados pelo Espírito Santo, são inúteis, né? São frutos reprováveis diante de Deus. E aí ele fala no versículo 17 que, primeiro, que essa sabedoria é lá do alto, ela vem de Deus. Se ela não vier de Deus, já tem coisa errada. Se você está usando simplesmente a sabedoria científica, a sabedoria humana, a sabedoria, ele não tá reprovando a sabedoria científica, tá? Ele só está dizendo que essa sabedoria científica não nos leva a frutos dignos diante de Deus, tá? Ele está falando assim, primeiro ela é pura, depois ela é pacífica, é indulgente, é tratável,
é plena de misericórdia, de bons frutos, é imparcial e sem fingimento. Né? Diante de Deus não tem como a gente mentir, porque Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa mente, Ele nos conhece até mais do que nós mesmos. E Ele nos convida para que a gente faça essa introspecção, né? Se realmente a nossa vida está sendo vivida no caminho de Cristo ou nós estamos acompanhando uma multidão, um grupo, sem, na verdade, estarmos verdadeiramente transformados. Né? Sempre é tempo de nós abrirmos o nosso coração diante de Cristo e falar: olha, Senhor, de hoje em diante eu quero viver verdadeiramente o teu evangelho, a tua vida, a tua salvação. Peço perdão diante de ti por até hoje, às vezes, estar vivendo numa vida mais de aparências do que uma vida verdadeiramente modificada. Tá certo? O nosso estudo termina aqui. Se Deus permitir, no próximo domingo, nós estaremos fechando, né, capítulos 4 e 5, né, e que Deus nos abençoe. Se alguém quiser fazer qualquer comentário, fica à vontade. Tá bem?